O recap de hoje é sobre o filme Meninas Malvadas, um filme bastante famosinho que talvez se você não conhece, e se você não conhece eu vou contar ele aqui pra você, mas pelo menos vamos relembrar ele aqui e tudo mais. O filme começa mostrando essa personagem, né, de cabelo ruivo, a Lindsay Lohan, mas ela tá fazendo a personagem Cade Harrow. E a Cade, galera, ela nasceu na África, exatamente, ela foi criada na África e sempre estudou em casa. Só que em algum momento da vida dela, ela vai pros Estados Unidos e começa a estudar lá e não estuda mais em casa. E também ela nasceu e viveu na África, então a personagem não sabe como é que é ter interações humanas, tá ligado? Então as pessoas meio que se aproveitam disso dela, tá? Porque ela é meio inocentezinha. Meu nome é Cade Harrow. Fala comigo de novo que eu te arrebento. Então ela vai lá conhecendo a escola e tudo mais, só que aparece dois caras, exatamente. Dois caras não, uma mina e um garoto. E essa mina e garoto, eles acabam apresentando a escola ali pra Cade, né, sabe? E acaba apresentando, tipo assim, como é que a escola se molda, né, pra ela não ficar tão por fora. Pois ela é uma personagem que ela, como eu disse pra vocês, que nunca estudou, que ela nunca foi pros Estados Unidos, ela nasceu na África, faz outra cultura. Então eles têm que apresentar isso pra ela não ficar perdida. Então eles apresentam tudinho a escola, fala como é que são os alunos e tudo mais. Só que tem um porém, né? Eles apresentam as poderosas. As poderosas, galera, o que eu posso dizer sobre elas? Bom, as poderosas, galera, são formadas por 3 garotas, que são essas personagens que estão aparecendo aí na tela pra vocês. E essas poderosas, elas são meio que as abelhas rainhas da escola, sabe? Então, toda a escola também já teve isso, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, nesse momento, a Cade conhece ela, sabe? Sabe das histórias dela. E os amigos dela falam, ó, fica longe delas, porque elas são barra pesada, mano. Elas não são legais. Ela é a abelha rainha, uma estrela. As outras 2 são os zangões dela. Regina George. Então ela tá ali no refeitório da escola e pá, as meninas ali, meninas malvadas, né, as poderosas chamam ela pra sentar ali com elas. O que que elas pedem, né, pra sentar ali com elas? Pra conversar com elas, porque elas querem conhecer. E ela já tinha sido avisada que talvez ela poderia, sabe, ser chamada pro grupo dela, já que ela é bonitinha. Então ela era uma presa fácil pras poderosas. Então, né, elas começam a conversar ali com ela e tudo mais e convidam ela pra fazer um monte de coisa. Passear no shopping, passear pela casa dela. Na hora que elas estão ali andando no próprio shopping, sabe? Tipo, ela começa a perceber como ela é má e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, má que eu diga, é uma das poderosas, né? Que é a Regina George, exatamente. Ela é a rainha patriarca, tá ligado? Ela é a topzona da balada. Então ela começa a ficar em dúvida se ela é do mal ou se ela é do bem e tchurubrinei. Beleza, passa um tempo depois delas irem pro shopping, elas vão lá pra casa da Regina George. E na casa da Regina George tem uma mãe maluca lá, que ela também vai ser muito importante, né? Pro nossa querida recap, porque ela tá literalmente na thumb. Enfim, né? Elas começam a entrar ali no quarto da Regina, começam a conversar, começam a falar, tipo assim, sobre as coisas que acontecem na vida delas. E também a própria Cade, né? Que é o nome da personagem principal, Ruivinha, que tava na África. Ela não entende como é que essas garotas, sabe? Tipo, começam a se odiar por questões inúteis, porque elas são lindas, né? Elas são muito bonitas, as poderosas, e elas começam a falar, tipo... Ai, meu cabelo tá tão opaco. Meus poros estão enormes. Minhas cutículas estão horríveis. Depois ela conhece um cara chamado Aaron, exatamente, na sala de matemática. E eles começam a se aproximar e ela começa a gostar dele. Só que tem um porém, né? Tem um porémzinho, porque esse Aaron é o ex-namorado da Regina. E se ele é o ex-namorado da Regina, meninas têm um lance. E meninos também, né? Não pode namorar ex-namorado ou namorada. Não pode, é errado. Eu entendo isso da Regina. Mas aí ela deixa ele de lado, mas ainda querendo algo com ele. Não, você não pode gostar do Aaron. Ele é ex-namorado da Regina. Eles namoram há 1 ano. Enfim, né, prosseguindo, ele convida ela pra uma festa Halloween, né, uma festa Halloween. E a Regina, ou melhor, a Cade, né, a personagem principal, a Ruivinha, que é a Lindsay Lohan, ela fala o seguinte pra ela: ó, a gente vai pra festa, todo mundo começa a se arrumar, paz, chá, todo mundo muito legal. E a nossa querida Cade, ela é muito jovenzinha, né, ela é muito inocentezinha. E essa coisa dela ser muito inocentezinha, sabe, faz com que ela seja meio que manipulada, como eu falei ali no início do vídeo, porque meio que faz ela acabando indo de noiva, sabe? Noiva assassina, noiva viúva, sei lá, uma noiva cadáver. E ela vai literalmente desse jeito aí, mano, tipo, meu Deus do céu. E no próprio filme ela fala que o Halloween é só uma desculpa para as meninas usarem uma fantasia, para elas usarem o decote que elas quiserem sem serem julgadas. No mundo das garotas, o Halloween é a única noite no ano quando uma garota pode extrapolar na roupa provocante e as outras garotas não podem dizer nada. Ótima frase desse filme, ótima frase. Enfim, né?
Então ela vai lá e não sabia disso. Então ela se vestiu mega feia, sabe? Enquanto todas as meninas ali estavam vestidas de coelhinho, ratinho e tudo mais. Só que aí a Regina, de vez ela ir lá pro Aaron, né, falar e tudo mais pra ele que a Cade tava gostando dela, sabe o que ela faz? O seguinte, a Regina fala que ela faz uma macumba africana pra ele poder ficar com ela. Então, tipo, caraca, mano, a Regina é uma vaca, literalmente. Então a Cade começa a sentir uma raiva dela, muito grande. Como a Janice pode odiar a Regina? Ela é tão... safada! Então ela vai lá pra casa daqueles dois amigos que ela conheceu, né, e tudo mais. E eles falaram, a gente te avisou, a Regina é uma filha da mãe. E depois disso, sabe, a Regina meio que, ou melhor, a Cade, né, a ruivinha, que é a Lindsay Lohan, ela fala, beleza, eu vou ajudar vocês e vamos acabar com ela. E também essa menina aí que tá aparecendo na tela, que é uma das amigas da Cade, ela meio que tem raiva da Regina porque ela meio que eram amigas no passado e tudo mais. E ela espalhou um boato sobre ela, que ela era lésbica e na verdade ela não era. Então ela é conhecida como lésbica, como se fosse algo ruim, né? Enfim, passando o tempo, né, eles começam a fazer de tudo pra acabar com a Regina. Eles dão coisa pra ela comer, sabe? Tipo, pra ela engordar, faz ela perder o Aaron, né, que virou o namorado dela, faz ela, tipo, se separar das amigas dela e faz a escola toda odiar a Regina. Sim, isso acontece durante o filme inteiro, exatamente. Olha por onde anda, obesa. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a própria Cade, que é a personagem ruivinha, ela vai se moldando, porque ela meio que acaba entrando no grupinho das poderosas e acaba se tornando parte das poderosas e acaba sem querer virando uma poderosa, exatamente. Então ela começa a virar a nova Regina. Olha só como foda o roteiro desse filme. Eu era a nova abelha rainha? Então, tipo assim, o roteiro começa a mexer com isso, sabe? É muito foda. Vai passando o tempo e a Regina meio que, tipo assim, começa a ficar meio feia, né? E tudo mais. É meio que impossível, já que a atriz é linda. Mas aí acontece uma cena lá que faz a Regina, tipo, meio que se afastar do grupo e as amigas dela param de gostar dela. Então a Cade começa a virar, tipo, a abelha rainha da balada. Então, ou seja, meus queridos amigos, agora a Cade é a rainha da balada e ela também vai dar uma festa na casa dela. E ela também vai dar uma festa na casa dela só pelo simples fato dela não chamar a Regina, né? Porque ela quer ser agora fodona. Então todas as amigas delas vão lá e pá, bastante divertido. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que eu pulei o roteiro, ela também beija o Aaron e fala pro Aaron que a Regina tava traindo ele. Sim, essa cena realmente aconteceu e foi bastante impactante. Mas enfim, ela tá lá na festa da casa dela e também esqueceu de chamar aqueles dois amigos dela, que estavam sempre lá com ela desde o início do filme. Enfim, você já vê que ela tá virando uma filha de uma Kenga, né? Mas enfim, ela vai lá, fala com o Aaron no próprio quarto dela, porque a festa tá sendo na casa dela, e ela acaba meio que vomitando, exatamente. Eu ia vomitar. Ela acaba vomitando, cara, tipo, num menino que ela gostava. E, meu Deus do céu, e ela não entende porque o Aaron tá meio que lembrando da Regina e tudo mais, já que ela sempre foi uma filha da puta com ele. Porque ela corta uma cena e mostra, tipo, a mãe dela, sabe, a mãe da Regina, deixando ela fazer o tchubirunei com um garoto aleatório dentro do quarto dela. E por que que ela deixa fazer isso? Porque ela é maluca, essa mãe é maluca, sabe? E ela meio que lembra disso porque a Regina já tava em outra, sabe? Então, tipo, por que que o Aaron tava se preocupando com ela? Enfim, a Regina fica brava, né, tudo mais com ela, e ela espalha pela escola toda um monte de boatos, exatamente, sobre a escola inteira. Porque lá na casa da Regina, né, ela tinha um livro, cara, onde ela escrevia todos os maus de todo mundo da escola. Ah, tal fulana é gordinha porque ela come muito cachorro quente. O tal ali, ele esquarta todo dia no quarto. É tipo isso, sabe? Então ela espalha pela escola toda e todo mundo começa a virar uma briga e tudo mais. E lá no fundo, a Cade sabia que isso era culpa dela, mano. Ela sabia que era culpa dela. Então a escola ali faz um negócio muito da hora pra todo mundo acabar se desculpando. Não quero saber quanto tempo vai levar, mas vou manter vocês aqui a noite toda. Só podem ficar aqui até as 4. Vou manter vocês aqui até as 4. O filme vai guiando até o final e tudo mais, sabe? A Cade também, ela começa a ficar se sentindo muito mal. E ela até participa ali do negócio de campeonato de matemática da escola, porque meio que pra se reconciliar com o professor, com os amigos dela e tudo mais, sabe? Porque, pô, ela fez muita cagada o filme todo. Estragar a vida de Regina George com certeza não me deixou mais feliz.
Temos que tentar resolver o problema diante de nós. Depois de lá, ela vai pro baile da escola e ela acaba ganhando, né, o clássico, né, isso é clássico. O rei e rainha do baile, então ela sobe lá em cima, faz um discurso pra galera que tava lá assistindo ela e fala que as pessoas deviam parar de julgar as outras, sabe, porque todo mundo é ser humano e blá blá blá, discurso motivacional. É sério, a maioria só pega a coroa e vai embora. E depois, né, o filme termina, né, com todo mundo já bem, as poderosas elas acabaram encontrando seus próprios lugares e a Cady volta a ser aquela garota que ela era sempre fofinha desde o início do filme. E o filme termina assim, e esse filme, na minha opinião, já é um clássico. Ele é tipo o novo Clube dos 5. Enfim, galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, de verdade. Se inscreva-se no canal e ative o sininho antes de você sair, beleza? E também deixa o like no vídeo, tá? Porque tem muita gente que vê os vídeos e não faz esses 3 passos super importantes. Muito obrigado por ver esse vídeo e a gente se vê na próxima.